pessoal, tudo certo? Hoje nossa temática vai envolver, então, estoicismo e hinduísmo. E resolvi trazer isso para vocês por vários motivos, né? Entre eles, pelo fato de que o estoicismo interessa aí na grande parte da androsfera, mas não apenas dela, e sim, né, de quem se interessa por filosofia em geral, né, já que o canal aqui tem um viés também mais filosófico, daí em diante. E também porque eu já tratei aqui dentro do canal algumas relações entre questões mitológicas, né? Por exemplo, já trouxe algumas coisas aí acerca da mitologia nórdica, né? E eventualmente passo por questões aí também desta ordem religiosa, né? Ou da ordem religiosa em geral, né? Quando eu tenho que mesclar isso com política, com outras coisas, né? Embora o viés do canal que seja mais um viés mais cético, certo? Ou seja, eu não abordo aqui questões metafísicas e transcendentes, né, no sentido de uma fé e daí em diante. Mas, né, apesar disso, eu sou uma pessoa que gosto particularmente de estudar aí, sempre quando posso, também textos, né, de outras religiões, textos mitológicos e daí em diante, né? Então, entre eles, um que eu já li há vários anos atrás, mas que reli ele no início desse ano, é justamente o Bhagavad Gita, que é um livro um dos livros, né, internos aí à questão do hinduísmo, tá? É um dos mais famosos dele, né? Dessa esfera, né? O Bhagavad Gita. Então eu percebi, né, relendo na verdade este ano o Bhagavad Gita, percebi aí uma relação com o estoicismo, né? Acredito que devam existir trabalhos que já foquem aí nesta mistura, né? Ou nesta relação entre eles, vamos dizer assim. Trabalhos eu quero dizer no sentido acadêmico, né? Acredito que no YouTube não deva ter muita gente falando sobre este assunto. Mas aqui eu não vou trazer essa questão histórica para saber, será que realmente o hinduísmo ele pode ter influenciado ali em termos históricos, né? Ele pode ter influenciado historicamente ali no desenvolvimento, né, de parte do estoicismo e daí em diante. Então não são nessas questões mais eruditas da história que eu quero entrar, mas sim apenas traçar aqui alguns paralelos entre as duas coisas que eu achei bem interessantes, né? E depois vou mostrar também uma questão um pouco mais paradoxal aí, que une ambas as coisas, já que também estão dentro delas, tá? E com isso eu aproveito também para colocar essas questões estoicas, né, que são interessantes muitas vezes. E então, para fazer essa abordagem aí, eu vou direto aqui no livro do próprio Bhagavad Gita e peguei alguns trechos aqui nele, onde justamente fica mais clara esta questão, tá? Então, basicamente, o Bhagavad Gita, para quem nunca leu, ele vai ser um livro do diálogo entre o Krishna, que seria uma espécie de divindade, né, ou encarnação de Deus, ou algo nesse sentido, né? Não encarnação no sentido, aí vamos dizer, cristão, ou, né, no sentido que a gente tem ocidental, né? Um outro tipo, né? Mas não vou entrar aqui nesses detalhes aí religiosos, né? Então não vamos tomar encarnação aqui nesse sentido do corpo encarnado, tá? Na verdade, nem talvez seria a melhor palavra para eu ter usado aqui. Mas, enfim, é um diálogo entre o Krishna e o Arjuna, né? Sendo que o Krishna tem a ver justamente com essa questão de ser uma divindade, e o Arjuna enquanto, na verdade, uma espécie de guerreiro ali. Então, um está ensinando o outro. Este é assim que se faz a forma ali de diálogos justamente do Bhagavad Gita. E então, né, vou ler alguns trechos aqui e comentar justamente com esse viés aí de relacionar um pouco com a questão estoica, certo? Então, um trecho aqui, já lá mais para metade, indo para o fim do Bhagavad Gita, é escrito assim. Então, Krishna vai elencar alguns valores, né? Que são humildade, sinceridade, paciência, probidade, não violência, pureza, fidelidade, constância, fortaleza, autodomínio, amor à verdade, reverência em face do sagrado.
Então aqui tem alguns valores, vamos dizer assim, né, que a gente pode ver em consonância aí justamente com o estoicismo, certo? E aqui, pessoal, para vocês pensarem na questão histórica, tá, o Bhagavad Gita ele é aí quase 500 anos, se eu não me engano, tá, salvo engano aí, 500 anos mais ou menos antes de Cristo. E a gente já vê que muitos desses valores que também vão permear a cultura ocidental já estavam enraizados ali. Então isso também é interessante a gente notar. E, né, o estoicismo, como a gente sabe, ele nasceu, por assim dizer, entre os gregos, mas ele tomou um corpo maior entre os romanos, né? Mas isso ali também posteriormente a essas datas. Até por isso que pode ter havido uma espécie de influência ali, ainda que indireta, né, histórica, de um sobre o outro, tá? Então, entre esses valores, é interessante também de trazer isso aqui, porque tem a ver com uma questão de autodesenvolvimento também, né? Então, quer dizer, eu não julgo, apesar de uma questão de abordar as coisas segundo um viés mais realista, mais cético, daí em diante, né, não julgo que não possa haver nada dentro de livros mitológicos, religiosos, daí em diante, que possa sim servir, né, a um autodesenvolvimento, né? Então, tem muitas coisas interessantes e parte disso é o que trago aí para vocês, né? Então, entre elas, a gente pode dizer que a sinceridade e paciência tem a ver justamente também com o estoicismo, né? A probidade também, né, tem a ver com valores estoicos. Fidelidade, constância, talvez eu destacaria aqui a constância, né, como algo, inclusive, daquilo que a gente pode chamar de uma psicologia estoica, né? Porque o estoicismo, ele, quando o homem quer, né, colocar-se enquanto um estoico, ou né, parcialmente, ou seja lá como for, mas que quer trazer algo de estoico, muitas vezes está buscando que uma maior constância, né, na vida. A vida tem algo de caótico, né, ou tem muita coisa de caótica, né, e muitas vezes, quando a gente fica à mercê das coisas em geral, né, e a gente tende a mudar conforme elas, a gente não obtém justamente uma constância, certo? Desde uma constância psicológica até uma questão de uma constância econômica, uma questão de uma constância física e daí em diante, certo? Então, muitas vezes, o que para fazer uma espécie de escudo contra o ambiente, né, o homem cria parcialmente esses valores ou estes hábitos estoicos, vamos colocar assim, né, justamente para quê? Para ter uma vida um pouco mais constante, seja no âmbito psicológico ou seja em outros âmbitos, né? A gente já vê que esse valor já estava aqui no Bhagavad Gita. Então, quando ele fala constância, fortaleza, autodomínio, né? Isso aqui, se a gente tirasse daqui e colocasse num vídeo, né, do estoico aí, qualquer, né, parecia que é uma coisa tirada, essas três palavras, de dentro do que a gente tem por estoicismo, né? Mas, no entanto, é justamente aqui, né, são três palavras aí dentro do Bhagavad Gita. Constância, fortaleza, autodomínio, né? Amor à verdade, reverência em face do sagrado. Aqui o sagrado, obviamente, vai ter conotações diversas para ambos, né? Obviamente, os estoicos não acreditavam nos deuses do hinduísmo, bem como os hinduístas não acreditavam no deus estoico, ou melhor, né, a gente tem aí os estoicos como eles não tinham exatamente um deus no sentido nem cristão nem hinduísta e daí em diante, mas sim, né, o deus quase como o logos, né, como a própria natureza. E nisso eles antecipam Spinoza em muitos séculos, né, porque Spinoza, como vocês sabem, tem uma questão panteísta que envolve a sua filosofia, né, de vincular Deus à ideia de natureza e aí fazer como quase que Deus é a própria natureza, daí em diante, né? Mas os estoicos anteciparam isso, né, em muito tempo. Então é interessante, e é interessante notar aqui que, portanto, essa reverência em face do sagrado até poderia servir para os estoicos, mas de uma forma, obviamente, diferente, né? Então ele continua: menosprezo de satisfações sensuais, clareza sobre o valor relativo de nascimento e morte, velhice, enfermidade e dor. Então, muitas vezes, fazer com que o homem, né, isso está dentro de ambas as vertentes, hinduísta e estoica, de fazer a gente enxergar, né, o nascimento, morte, velhice, o devir da vida, né, este tempo que passa e com ele, né, vai se decompondo as coisas, vamos dizer assim, né, como algo natural, né, e que você tem que encarar para justamente ter esta visão mais forte, né, da realidade. Isso também o hinduísmo coloca aí, tanto quanto o estoicismo, né? E aí ele continua aqui. Isto eu estou lendo o Bhagavad Gita, pessoal. Liberdade de apego,
Não identificação do eu com esposa ou filho, casa ou qualquer propriedade material, manutenção da serenidade interna em face de circunstâncias gratas e ingratas. Aqui é bem interessante, né? Inclusive essa questão aí né, pode até ter a ver aí com muitas questões que a gente já tratou aí no âmbito da androsfera, né, essa questão. Não identificação do eu com esposa ou filho, né? Interessante ele elencar justamente isso, né? Por quê? Porque, mais uma vez, é um elemento de que vai trazer uma inconstância sentimental muito grande. Porque se a pessoa é muito apegada a filho, a esposa e daí em diante, né, qualquer mudança nisso aí vai fazer com que a pessoa possa aí, sei lá, cair numa depressão ou coisa do tipo, né? Então vamos dizer que este autodomínio do homem, né, em face de todas essas problemáticas, né, que envolvem as relações modernas, ela tem algo de estoico, né? Mas tem também algo desses outros valores aqui, né, que permeavam parcialmente, pelo menos aí o hinduísmo, né? Ou seja, né, tudo isso que a gente fala hoje e tem por desenvolvimento pessoal, e muitas vezes, né, como essa questão justamente do homem ter um autodomínio no sentido psicológico, físico e daí em diante, né, isso já estava, pessoal, em muitas culturas, né, antigas. Então o que a gente faz hoje é muitas vezes tá reunindo isso de uma nova forma. Mas quando a gente pega os livros, né, dos antigos para ler, seja de filosofia, seja os livros até mesmo religiosos, daí em diante, a gente vai ver que muitas dessas discussões já estavam ali, só que, claro, segundo outros contextos, segundo outras coisas. Mas parte do que eu faço aqui no canal é justamente o que? Resgatar coisas de culturas ou de filósofos ou de escritores antigos, né? E também trazer para a gente, para quê? Para a gente ver que essas coisas já foram tratadas, embora a gente, né, observando elas em outro contexto, possa trazer também para o nosso, interpretar isso, inclusive aprofundar os conceitos de hoje à luz dos conceitos antigos, né? Isso aqui é bastante estoico, né? Esta frase que eu já tinha falado aqui desse trecho. Ó. Manutenção da serenidade interna em face de circunstâncias gratas e ingratas. Essa seria outra frase aí que, né, se a gente tivesse num vídeo apenas de estoicismo aqui e eu falasse ela, vocês acreditariam que talvez fosse de um filósofo estoico, né? Por exemplo, Sêneca ou Marco Aurélio e em diante, né? Então, é isso, né? Manutenção da serenidade interna. Então, para o estoico, isso é muito claro, ou seja, né, você tem que ter o máximo de autodomínio possível sobre as questões ali da tua própria vida, né, e focar naquilo que você tem poder sobre, né, e deixar com que aquilo que você não pode mudar, você deixa aquilo ali, você não se importa com aquilo. Né? Ou pelo menos não tanto quanto você vai se importar com as suas próprias coisas, ou aquilo que você tem um controle. Certo? Justamente para quê? Para manter esta serenidade interna, né, que é o conceito daqui. Outro ponto muito interessante aqui. Indeclinável devotamento a mim obtido por incessante focalização do meu ser. Isso é o Krishna, na verdade, falando a si mesmo. Né? Então, não é que ele está falando que o indivíduo tem que fazer isso, mas que o indivíduo tem que ter a reverência a ele. Né? Então, aqui, claro, uma questão um pouco mais voltada a essa questão religiosa mesmo, né? de uma reverência ao próprio Deus ali, né? Mas neste ponto, nessa mesma linha ali, neste mesmo trecho, aliás, tem um outro ponto muito importante, que ele continua desse modo aqui, ó, amor à solidão, aversão à adulação pública. Então isso é bem interessante, né? Por quê? Porque a solidão é um assunto aí que também tem tudo a ver com o estoicismo, né? Se a gente pega Sêneca, por exemplo, as cartas a Lucílio e a outros, e também o Marco Aurélio fala muito, né, sobre isso. Praticamente todos estoicos, né? O Epicteto, né? O Epiteto também fala disso. Ou seja, o assunto solidão era um assunto não apenas filosófico no geral, mas muito dos estoicos ali também na época, né? Claro, outras vertentes vão falar, né? Os próprios hedonistas, né? E bem como os cínicos, né? Entre os gregos também abordavam a solidão de alguma forma. Mas entre os estoicos me parece que isso era também uma questão bem recorrente, né? E aqui, né, no próprio Bhagavad Gita também há isso, né? Amor à solidão, e é uma questão que eu já falei várias vezes aí para vocês também no canal, né, pessoal? Ou seja, tem vários vídeos aí sobre solidão e daí em diante, né? A importância de momentos de solitude e daí em diante, né? E outra coisa interessante que ele põe após isso, a aversão à adulação pública. Isso também é interessante. Porque muitas vezes, por uma vaidade, a gente quer uma adulação pública exacerbada,
mas isso muitas vezes pode corromper a gente também, né? Porque quando a gente começa a fazer tudo em função da adulação pública, e não muitas vezes porque a gente realmente quer, e daí em diante a gente pode inclusive trair a nós próprios, né? Isso é uma coisa que acontece muitas vezes. A gente vê isso entre muitos artistas, né? Que mudam a carreira de uma hora para outra, por exemplo. Por quê? Porque busca essa adulação, né, pública, mas para isso ele tem que sacrificar aquilo que ele é, né? E na maioria das vezes acaba sendo ruim a longo prazo, né? Justamente porque não sei se já notaram, por exemplo, mas muitas vezes os melhores discos, álbuns, etc., dos artistas são os primeiros álbuns, né? Aí muitas vezes pessoas perguntam isso, né? Por que muitas vezes são esses primeiros álbuns que são os melhores, né? Justamente por isso, porque eles ainda ali eles não tinham essa adulação pública, eles não tinham que manter aquele poder, entre aspas, né, sobre um determinado público, ou não sofreu tanta influência de gravadores e daí em diante, né? E portanto eles conseguiram extrair mais a essência daquilo que eles queriam mesmo e colocaram ali. E aí, quanto mais vai passando o tempo, mais essa questão da adulação pública, com essas outras questões, vão tomando a carreira ali da pessoa e ele vai então como que desviando daquele caminho inicial que muitas vezes era o mais interessante, né? Enfim, essa apenas uma digressão aí dentro disso, né, como um exemplo mais cotidiano para a gente entender essa questão aqui, colocada aqui da versão pública, né? Isso aqui é bem interessante também no Bhagavad Gita. Aí próximo trecho é escrito o seguinte: consagração ao conhecimento da verdade e a realização do eu. Tudo isso é chamado sabedoria, e o que lhe é contrário é ignorância. Então é interessante aqui dentro do Bhagavad Gita, porque se de um lado existe aquilo que era típico, né, é típico na maioria das religiões, que é uma espécie de aversão ao ego, né? Ou seja, essa coisa de colocar uma aversão ao eu, para que então, na verdade, o eu se dissolva num Deus ou em algo maior e daí em diante, né? Por outro lado, há trechos aqui onde existe isso, ou seja, a consagração ao conhecimento da verdade é a realização do eu, né? Só que esse eu pode ser interpretado assim como este eu que seria um eu maior, né? Mas por que não também interpretar de uma outra forma, justamente dessa forma de um porque se ele já estava falando ali antes, né, de um autodomínio, quase um desenvolvimento mesmo do indivíduo, né? Essa realização do eu, né, ou seja, do indivíduo também enquanto ele próprio, né? Por que não? Seria interessante também, né? E aí ele continua. Aqui vai falar mais de uma questão transcendental, né, da indivisão do Deus e daí em diante. E aí eu pulei um pouco os trechos aqui. E coloco, né, o seguinte. Este trecho é bem interessante. Pelo autoconhecimento encontram alguns homens o seu verdadeiro eu. Outros pelo caminho do raciocínio por atividade, de sabedoria e santidade. Então é interessante também essa questão do autoconhecimento, tem tudo a ver com os estoicos, né? Então uma das questões do estoicismo, inclusive que os estoicos pregam essa questão da solidão muitas vezes, é o quê? Justamente porque na solidão o indivíduo se conhece melhor a si próprio, né? E aqui a gente vê justamente isso escrito, ou seja, pelo autoconhecimento encontra alguns homens seu verdadeiro eu. Ou seja, né, a importância do autoconhecimento já está colocada aqui. Certo? E depois isso mais tarde, obviamente no estoicismo ganha um peso grande, né? E hoje, quando a gente vai falar de desenvolvimento pessoal e daí em diante, o autoconhecimento é uma das coisas, né, principais. E aí ele continua, tá, pessoal? Com outras questões aqui, eu até anotei aqui alguns outros pontos, mas eu acho que o vídeo já está aí, né, quase 20 minutos, então acho que já deu, né, com esses trechos aqui. Eu coloquei para perceber que tem uma relação interessante aí, né, que é possível de se traçar entre o que? Hinduísmo e o estoicismo, né? E a questão ali que eu ia falar para vocês, que é um pouco paradoxal dentro de ambos, e que também, né, une eles, ainda que de uma forma indireta, é a questão que muitas vezes ambas as vertentes, tanto o estoicismo quanto o hinduísmo, eles almejam uma questão moral, se a gente pode pensar por esse lado, né? Só que através da produção de um caráter do indivíduo mais frio e mais impassível. E por que isso é meio paradoxal, né? Porque o moral, se a gente pegar, ele tem uma questão de sentimental que o envolve, concorda?
né, quando a gente diz ali que o indivíduo tem que ser de um determinado modo mais moral, ou que ele tem que levar em conta determinados valores, porque aqueles são bons e outros não, e daí em diante, né, tem uma questão ali sentimental envolvida. Só que quando a gente pega tanto o estoicismo quanto o hinduísmo, e isso para mim ficou bem claro dentro do hinduísmo, parece que tenta se gerar um indivíduo que tem uma certa impassibilidade, né, diante dos fatos da natureza. Ou seja, ele é como se ele levar ao extremo esses ensinamentos, ele vai ser quase que apático com as coisas. Por quê? Porque as coisas vão acontecer e ele não vai ligar para aquilo ali. Ou seja, aconteça algo ruim ou não, tanto faz, porque digamos que este autodomínio dele, né, vai fazer com que ele não mude tanto o seu sentimento perante as coisas, certo? Então, se a gente levar isso à frente, a gente levar tudo isso à frente, né, a gente nota que vai se tender a gerar indivíduos assim, ou seja, com esse caráter mais frio diante dos fatos, né? E eu vejo que é uma espécie de paradoxo que está dentro de ambos, ou seja, dentro do hinduísmo e dentro do estoicismo. Porque é isso, é um paradoxo porque você tem uma questão moral que depende de uma avaliação sentimental, enquanto de outro lado você leva esses ensinamentos completamente a fundo e à frente, eles vão como que gerar um indivíduo impassível diante das coisas, né? Então você tem um indivíduo sentimental, mas você tem um indivíduo ao mesmo tempo frio, né? Ou impassível diante dos fatos das coisas, né? E isso aí não deixa de ser uma espécie de ponto que muitas vezes não fecha dentro de ambos, né? E que não estou colocando como uma crítica, mas apenas como algo para fazer a gente pensar aí, né? Sobre, ou pensar a respeito. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro esses pontos e quem... deixem aí seus comentários, né, quem achar interessante e tal, ou quem não gostou pode fazer críticas aí também. E, enfim, né, deixem aí seus comentários que a gente vai falando sobre essas questões e sobre outras diversas. Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.